I was born in 1955, and the population of the world at that point was about 3 billion people. Here we are in 2013, and the population of the world is 8 billion people and growing to potentially 10 billion people in our lifetimes, I would imagine. So we've literally seen in the course of one lifetime a tripling of the world's population and all of what that means. There's a collision literally happening on the landscape all around the world, here in Latin America, Africa, and Asia. And that collision is between what I would describe as ecosystem services, natural systems like coral reefs, like forests, all of the things that provide us the global goods, if you would, of climate and water and biodiversity. Colliding with those landscapes, in those landscapes, is a need to increase agricultural production. We're sitting here in Brazil, an example of an incredible revolution, if you would, or in terms of increasing production of agriculture. That increasing agricultural productivity is going to be critical to food security when we think about that population of 10 billion people in the future. And then we're going to move away from, we all hope, an economy that is based on fossil fuels. And what that will do is put more pressure on that landscape to provide alternative energy sources like biofuels that will come off of that same landscape. So to me, that's the collision we're going to be talking about here. How can you possibly rationalize those three different forces that are hard at work in a way so that we can maintain them all? We can continue to have a planet that has all these functions, these ecosystems that are providing those critical functions. How can we increase productivity in our agricultural land so that we can feed a population of 10 billion people? And how can we move away from an economy based on fossil fuels that can also have some, that will be on that same piece of land? And I think the answer is, and it's great that we have this panel here, I think the answer is amongst this panel, the ability of this panel, in a sense, and these people to collaborate together. It's going to involve public policy, it's going to involve fiscal policy, it's going to involve innovation and leadership from the private sector, and it's going to involve a fully engaged civil society to be able to have that feedback for the world. So in my mind, that is the context of this conversation. I'm going to ask each of our panelists to maybe open up with a bit of a set of comments. Then we'll go to a little bit more of a conversation amongst our panelists, and then we'll go and sit with you guys at your tables to have some questions that we'd like you to answer. Then we'll come back and wrap it up. So that'll be the order of the day. I'd like to start, obviously, with we're honored to have the Minister of Environment from Brazil here, Isabella Teixeira, and I'd like to maybe stimulate your comments by thinking about what's happened over the last 2 days here. So the President of Brazil addressed the audience along with the 48th President of the United States, Bill Clinton, and she talked about the very impressive gains here in Brazil around productivity. In the last decade or more, what's happened in Brazil has been really phenomenal. She talked a lot about the gains from the agricultural society and the growing ability of Brazil to be a producer of, maybe the primary producer in the world, if you would think about it like that. But I was struck by the fact that environment was not part of that conversation. And I'd like to ask the Minister reflect a little bit on the development of Brazil and the role of environment in that development going forward, particularly around agriculture production and other productive systems, and the role of forests, which are so critical. The lungs of the world are the Amazon. There are no lungs. Okay, I'm so sorry. I will speak in Portuguese, if you don't mind. Bom, vamos lá. Eu vou responder, tentar ser o mais objetivo possível, porque a sua pergunta sugere que eu possa ficar 3 ou 4 horas aqui falando sobre os nossos desafios. Mas, enfim, se nós pegarmos os números de 2004 a 2012, a produção de alimentos no Brasil cresceu 28% em termos de produtividade e a área de expansão da agricultura cresceu 5%. De 2008 para cá,
nós reduzimos o desmatamento, 2004 para cá, de 27 mil quilômetros quadrados para 5 mil quilômetros quadrados. E há estudos publicados no Brasil mostrando, no caso da Amazônia e do Cerrado, que o aumento do preço de commodities não dialoga mais com o aumento do desmatamento. Então, é óbvio que nós temos um debate beyond deforestation, não só em relação à Amazônia, em relação a todos os biomas no Brasil, que tem a ver com um papel estratégico que o Brasil tem de produção de alimentos e de segurança alimentar e nutricional. Nós não estamos falando só de segurança alimentar, nós estamos falando de segurança nutricional. E papel esse que tem a ver com uma valoração da terra como um ativo ambiental e econômico. Quer dizer, uma releitura ou uma nova leitura sobre como produzir alimentos a partir do incremento da produtividade e não a partir da expansão de áreas, como foi feito no passado. E essa discussão não está circunscrita à Amazônia, essa discussão está circunscrita a todos os biomas, que na realidade os grandes vetores de produção de alimentos no Brasil estão sentados na chamada área de Mata Atlântica e no Cerrado brasileiro. A fronteira agrícola brasileira, uma fronteira essa que revoluciona a produção de alimentos, é uma fronteira particularmente dedicada ao Cerrado e em algumas regiões da Caatinga, naquilo que envolve o Nordeste e os desafios hoje associados à produção de soja. Então, o primeiro aspecto que chama a atenção nesse debate é que nós temos que colocar a produção associada à proteção. Production e protection. Se não puder fazer desse jeito, muito dificilmente você conseguirá caminhos robustos de sustentabilidade do nosso desenvolvimento se a agricultura brasileira não for um ator estruturante dessa sustentabilidade. E esse é o caminho que o Brasil se debruça, ou tem procurado se debruçar, em torno desse engajamento, considerando 3 grandes aspectos, eu estou aqui sumarizando. Primeiro, diz respeito a uma apropriação de terra com incremento de produtividade. Nós temos cerca de 660 milhões de hectares dedicados à produção de grãos e cerca de mais de 100 milhões de hectares dedicados à pecuária. A passagem, 140 milhões de hectares, se não me falha a memória. A conversão dessas áreas de pastagem com baixa produtividade em área agrícola e o incremento de produtividade na pecuária, isso dará ao Brasil, ou se busca dar ao Brasil, uma redução de pressão sobre os ativos ambientais existentes e dará espaço para um processo de restauração de áreas degradadas a partir da indústria florestal. Você há que combinar o sistema agroflorestais do ponto de vista de viabilidade econômica do país e dialogar com a infraestrutura necessária do país, para que isso seja competitivo. Então, esse é o primeiro lado da questão. O segundo lado da questão é quando você vai além do desmatamento, quer dizer, quando você começa a reduzir o desmatamento ilegal, você começa a se deparar com a supressão de vegetação legal. Porque o Brasil é o único país do mundo que estabelece restrições de uso na propriedade privada. Nós chegamos a ter 80% de uma propriedade privada bloqueados do ponto de vista de uso alternativo de solo destinada à proteção de florestas. Nenhum país do mundo impõe tal restrição a um produtor ou a um proprietário rural. Então é óbvio que essa questão tem que voltar do ponto de vista de competitividade, de incrementos tecnológicos e de arranjos produtivos locais que viabilizem um retorno econômico para promover o desenvolvimento regional. Ou então nós não estamos falando de competitividade, nós estamos falando de subsídios, nós estamos falando de uma produção de baixa intensidade e que tem um grande potencial, mas que não necessariamente dialoga com os requisitos de mercado, com os requisitos que se colocam cada vez mais presentes numa demanda a partir do seu cenário de 10 bilhões de pessoas. É claro que o Brasil será um player global e será cada vez mais um player global de produção de alimentos. E terá que fazê-lo a partir da proteção das suas florestas, a partir da recuperação das suas áreas degradadas e de uma agricultura cada vez mais competitiva, tanto do ponto de vista do agronegócio, quanto do pequeno agricultor. E aí vamos para o outro lado da moeda. O perfil de desmatamento na Amazônia nos últimos anos mudou. Ele deixa de ser das grandes propriedades e passa a ser abaixo de 25 hectares. O que significa dizer que você tem uma população excluída socialmente, que vive desse desmatamento ou do baixo retorno da agricultura intensiva colocada ali.
normalmente uma pecuária, que progressivamente a terra é abandonada por uma pressão associada a uma apropriação do próprio agronegócio. Isso é uma realidade do estado do Mato Grosso. Quando você profissionaliza a agricultura no Mato Grosso, você pressiona a pecuária não sustentável entrando no Pará. E essas migrações estão muito evidentes quando quem monitora a taxa de desmatamento. É óbvio que você coloca uma agricultura de baixo carbono. Hoje o Brasil está investindo em torno de 4,5 bilhões de reais em agricultura de baixo carbono, no Plano Safra, são 2 bilhões de dólares, são os números deste ano de Plano Safra, mais cerca de 500 milhões de reais, 400 milhões de reais, dentro do Plano Safrinha, que é o plano para o agricultor familiar. Mas esses números claramente se revelam suficientes em face do desafio que nós temos pela frente de estruturar uma agricultura cada vez mais competitiva. Por isso que nós estamos discutindo no Brasil o seguinte: não dá para avançar em sustentabilidade, do ponto de vista do nosso crescimento, da qualidade da inclusão social desse país, sem que você considere a agricultura como um dos drivers, nos setores econômicos, driver desse novo perfil de um desenvolvimento sustentável no país. E para tal, você deverá lidar com bases mais ambiciosas em relação ao agronegócio e ao pequeno agricultor. O outro lado da moeda, para terminar, tem a ver com o próprio processo de restauração e de recomposição florestal do país. Tem a ver com o novo Código Florestal, que enfrenta esse desafio por intermédio do seu primeiro passo, que é o Cadastro Ambiental Rural, e a partir daí a economia que se associa aos novos vetores econômicos que poderão estar associados, do ponto de vista da remuneração de serviços ambientais mais direcionados à realidade desse produtor, remuneração essa que tem que dialogar com as funções de mercado, ou então você não consegue ser competitivo, porque acaba que uma madeira em pé, uma floresta, uma madeira nobre em pé, vale mais do que você remunerar 300, 400 dólares por ano um produtor rural. Ele vai muito possivelmente, não estou falando de manejo, estou falando de desmatamento propriamente dito e colocar a pecuária que é de baixo custo e baixo retorno, baixo custo econômico. Então é óbvio que o código ele vai jogar um processo absolutamente estratégico no país de poder mudar, fazer um shift dessa pressão do driver da agricultura em relação não só às florestas existentes, em relação ao espaço por forestry, para a floresta plantada, em relação ao debate sobre agricultura sustentável com os grandes, médios e pequenos produtores, em relação a isso que se deseja, a diferenciação do comportamento de mercados em função dos biomas. O Brasil, o que está acontecendo hoje na Caatinga, do ponto de vista da soja, não é da Caatinga, no Piauí, por exemplo, Piauí, no Cerrado da Bahia, no norte do Tocantins, não é a soja do Mato Grosso, naquilo que você, das condições econômicas. E, obviamente, como é que isso vai dialogar no futuro com as alternativas econômicas para as populações tradicionais? As populações, no caso dele, que tem um business no açaí, essas populações que vivem disso e que vão ter que ser competitivas nesse mercado em função desses novos desenhos da chamada economia de baixo carbono, da agricultura de baixo carbono. Enfim, eu acho que você tem um novo quadro se montando no Brasil, um quadro em que a terra terá um valor econômico, um valor estratégico do ponto de vista da sua conservação, que a substituição do uso da terra ganhará cada vez mais uma pressão sobre a capacidade de ser produtivo e de incrementar e ser competitivo, não perdendo de vista que hoje a agricultura brasileira é responsável por cerca de 17%, 18% do PIB brasileiro, e vai crescer essa participação. Então, nós precisamos entender qual é a abordagem balanceada entre restaurar e expandir naquilo que ainda demanda expansão, mas com incremento de produtividade, ou seja, possivelmente uma baixa expansão, um grande incremento, expansão de área, um grande incremento de produtividade, uma verticalização e uma leitura entre o grande e o pequeno. Tá? E que esses, não só na Amazônia, eles estão pressionando, os cerrados estão pressionando a própria Mata Atlântica em áreas de mata seca, áreas específicas, em função do retorno econômico associado à agricultura. Então, esse debate do papel do Brasil, ele, no meu entender, no nosso entendimento, no Brasil, nós estamos mudando esse patamar, acabando com essa polarização entre ambientalistas e ruralistas. Essa polarização tem que ficar para trás, ou começa a jogar junto e a construir
com novos mercados e com a inclusão social realmente estruturante, ou então nós vamos continuar discutindo casos demonstrativos de small scale, de pequena escala, que não são representativos da economia. E essa página está sendo virada no Brasil. Ministra Teixeira, what she was saying that I think is really fundamental again, and I think the theme is this idea of a nuevo cuadro, which is a new matrix where we're trying to move away from the idea that expanding agriculture is the leading driver of deforestation, shifting that to where agriculture can be a driver for sustainability in this country. And I appreciate your comments. I'd like to now move to our next panelist, and I'm going to ask Carlos Gustavo Cano, who is the co-director of the Central Bank of Colombia, to speak next. And as I said, it's not only public policy, but it's fiscal policy. When we think about how this new cuadro, how this new arrangement is going to work, incentives and values are going to have to be critical at realigning the landscape, the frontier that we're talking about now. And it's particularly interesting that we have a central banker in Colombia who is very concerned about climate change. And I'd like you, Carlos, to describe a little bit your path to where you have come to today. Hello? Okay. Thank you, Michael. I'm going to speak in my own language, Spanish, if you don't mind. Suena extraño que un banquero central esté sentado en un panel sobre medio ambiente y sobre cambio climático. Y yo voy a aportar en mi experiencia personal a esta discusión desde la perspectiva de la política monetaria. Los bancos centrales tenemos como responsabilidad fundamental velar por una inflación baja y estable y en lo posible predecible. Este es un principio universal para todos los bancos centrales del mundo. Sin embargo, especialmente a partir del inicio del presente milenio, hemos sentido los banqueros centrales una gran frustración en la medida en que la inflación ha venido siendo dominada por la inflación de alimentos. Y cuando la inflación de alimentos es la que domina la inflación total, tú como policy maker, como hacedor de políticas públicas, entras en una dificultad y en una frustración enorme, porque la política monetaria, los instrumentos de política monetaria, la tasa de interés, el encaje, las reservas, las provisiones, etcétera, no responden a los choques de oferta. La política monetaria está diseñada para o frenar la demanda cuando va creciendo por encima del producto o estimular la demanda cuando va creciendo muy lenta. Y se trata de ajustar la demanda a la evolución del producto potencial, que es el nirvana de los banqueros centrales. Pero lo que ha venido sucediendo con los choques de oferta es que han perturbado la inflación y esa inflación no la podemos controlar con los mecanismos convencionales que acabo de mencionar. Especialmente en los 2 años anteriores a la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, año 2007-2008, todos los bancos centrales incumplimos la meta de inflación. No conozco ninguno que haya cumplido la meta de inflación. Sin embargo, no podíamos responder con estas herramientas. Y eso fue choques de oferta causados por el cambio climático, o por fenómenos climáticos, o por alteraciones climáticas. No voy a entrar en la discusión de la terminología, pero lo cierto es que tuvimos las más severas sequías en Rusia, en Ucrania, las más severas inundaciones en Pakistán, en Australia, en mi propio país, la más severa sequía en el centro de los Estados Unidos, para mencionar solamente unos aspectos en ese sentido. Y un grupo de banqueros centrales pues, frustrados, movidos por la frustración, que a veces es la gran maestra de la vida, nos dimos a la tarea de estudiar este fenómeno y qué políticas públicas puede haber.
Y lo primero que encontramos, he venido trabajando durante todos estos años en este tema, es que los científicos del clima, los biólogos, los físicos, los químicos, van mucho más adelante que los miembros de mi profesión, la profesión de economista. Tenemos que hacer un esfuerzo, construir puentes de entendimiento para que a través de las políticas públicas lo que han descubierto y lo que han recomendado los científicos del clima puedan ejecutarse. Porque sin políticas públicas, solamente con normas y solamente con conciencia ambiental y solamente con campañas cívicas que son importantes, se va a modificar la conducta del hombre, que es el que está causando, sin duda alguna, estas perturbaciones a través del uso excesivo de los combustibles fósiles. Eso es claro, yo creo que esa discusión ya no tiene más espacios. Y para ello necesitamos buscar la forma en que los agentes económicos hagan las decisiones ecológicamente correctas. Y ello se hace a través de la política fiscal. Desde las enseñanzas del profesor Cecil Arthur Pigou, hace casi un siglo en Cambridge, Inglaterra, hasta los más recientes escritos de William Nordhaus. Escribió un libro sumamente importante, salió hace menos de un mes, el Climate Casino. Es claro que es la política fiscal la que debe responder, y por eso he hablado de la ecologización de la política fiscal, en el sentido de buscar, bajo el principio de la teoría de las externalidades de Pigou, que el que daña pague y el que compense recibe, es decir, sentido común. Y alrededor de esto es que se ha venido perfeccionando el instrumento de los impuestos verdes o los impuestos al carbono. Ha habido pues dos sistemas, el cap and trade, o sea, el tope y el comercio, que predomina en Europa, pero el impuesto al carbono se impone como tal vez el instrumento más puro, más indicado para ello. Pero no se trata de un instrumento alcabalero con propósito de enriquecer el fisco, sino se trata es de crear simultáneamente unos créditos tributarios o unos descuentos sobre ese tributo originados en inversiones que hagan los agentes económicos en proyectos que denominamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y clásicamente voy a mencionar algunos. La deforestación evitada, que está inventada, se puede medir. La forestación nueva, la regeneración y la conservación de la biodiversidad, la conversión de sistemas de ganadería extensiva e improductiva a sistemas silvopastoriles, es decir, de ganadería bajo sombra. El cuidado de las cuencas de los ríos, de los páramos, que son la fábrica de agua, por lo menos en el caso de Colombia. Esas inversiones que haga la gente, que hagan los agentes económicos, van a tener unos resultados muy importantes en adaptación y en prevención. Lo ideal, naturalmente, es un impuesto tipo Tobin, un impuesto universal, pero cada vez que hay una cumbre internacional, cada cumbre nueva es más decepcionante que la anterior. La comunidad internacional, la burocracia internacional no se pone de acuerdo, le encanta viajar, eso sí, pero no se pone de acuerdo. Entonces lo que estamos sosteniendo es que vale la pena empezar con los sistemas nacionales. Y ha habido ejemplos extraordinariamente importantes. El europeo, que fue el pionero, el ejercicio que se hizo a principios de los 90 con la famosa Dutch Green Tax Commission, que hizo la primera reforma fiscal ecológica en países como Holanda, como Alemania y como los países escandinavos. Luego viene el sistema de Europa que ya mencioné. Australia, Nueva Zelanda, bueno, la señora Gillard tuvo un revés ahora político precisamente por el impuesto al carbono que le costó su caída. Pero hay un ejemplo recientísimo de hace 2 semanas, el ejemplo de México. Ya el Congreso aprobó el impuesto
al carbono. Nosotros en Colombia, fíjense ustedes, desde el Banco Central, cuando empezamos a discutir con el Ministerio de Finanzas las implicaciones que tiene el cambio climático para volver indomable la inflación, terminamos en algo muy constructivo, que fue acordar con el Ministerio de Finanzas el establecimiento del impuesto al carbono, y en ese sentido se está trabajando con el Program for Market Readiness del Banco Mundial. Y esperamos que ya el año entrante tengamos esta iniciativa. El otro paso es que nosotros necesitamos, la humanidad necesita que las cuentas, la contabilidad pública y la contabilidad privada se modifique, que incorpore el empresario en la contabilidad privada los costos de esas externalidades que no los está pagando el consumidor, los está pagando el vecino o las siguientes generaciones. Y para ello necesitamos este tipo de tributación y también este tipo de compensaciones cuando hay inversiones que vayan en la dirección ecológicamente correcta. Finalmente quiero recordar que de alguna manera uno puede entender que el comunismo, el sistema económico comunista colapsó porque nunca dijo la verdad económica. El sistema económico capitalista podría colapsar si no dice la verdad ecológica. Thank you. Great closing point there, Carlos. And I think really emphasizing the role that financial instruments are going to have to play, incentives, values. We're going to have to get those right if the system of capitalism is not going to fail because of the biggest market failure there is, which is we don't give a value to nature. So a very, very important point. Thank you, Carlos. Now we're going to move over to another one of the critical pieces of the puzzle, which is the role, the leadership that is coming from the private sector in many of these areas. And I'd like to turn the floor over to Eric Olson, who's the Executive Vice President of Lafarge, which I think is the largest cement company in the world. One of the largest. In my mind, the largest. That's important. And when we were working on this panel, I have been working a lot with what the traditional commodities, which are agricultural commodities. So it was unusual for me to think about a cement company in this sense. But it makes a lot of sense, and I think Eric's going to help us think more broadly than traditional boundaries. Eric? Great, thank you very much. So first of all, Lafarge is, I would say, one of the largest producers of heavy building materials in the world. We operate in 65 countries around the world with about 65,000 employees, 1,800 of which, incidentally, are right here in Brazil. We have a very large operation. We produce cement, concrete, and aggregates, and value-added services to go with that to produce sustainable building systems. So one of the points that I challenged Michael on the theme of the session was identifying commodities. Now, commodities to me isn't the subject. Commodity is just a descriptive of a product, and we certainly don't feel at Lafarge that we're selling a commodity. We're selling a solution to customers who are trying to build things. But I think it misses the point, and it comes to the comments that were just made about externalities, is what's the impact on the planet? And when you extract things from the earth, what are the impacts on that? When you produce something, what are the impacts? And I think we miss the topic when we think about just commodities, and I think we should be much more thinking about what's the impact of extracting. For instance, for Lafarge, what we do is we extract about 300 million tons of product per year out of the earth. We process it, and then we resell it. So there's an impact on the extraction, and then there's an impact certainly on the processing. And we take both those parts very seriously, and we've led our industry in taking very long-term and bold commitments to reduce that. Now, if we just focus on the extraction, and I'll be brief, but think about extraction. And the topic, which is a big topic, I know, in Latin America and certainly in Brazil, where we're extracting things out of the earth. The way we look at it, there's three things you absolutely have to get right. As a producer and really as a government regulator, I would argue, making sure companies live by standards. One is a biodiversity plan and a rehabilitation plan. If you're going to operate on a site, you're going to pull things out of the earth,
you are absolutely responsible over time to rehabilitate that site and leave it from a biodiverse standpoint in a better shape than it was when you found it. And that is something companies are able to do, we're able to do, we commit to do that in our sites. And I would argue governments have an important role to raise the bar very high on companies and make them live by that standards. We at Lafarge would love to have the bar as high as possible, and we're ready to compete on our ability to leave a site more biodiverse than our competitors. The second thing we have to get right when you're thinking about extraction industries is local economic development. You have a responsibility as a company when you're operating on a site, you're pulling things, large quantities of material out of the earth and processing it. You have a responsibility to make sure that the local community around where your site is also benefiting in one way, shape, or form. Now there's various schemes, and for instance, I hold our site managers responsible for making sure they have a plan of local economic development and they feel responsible. Often when I visit a site, I'll say to the plant manager, walk me through your rehabilitation plan and walk me through your plan on local economic development to put them feeling like they're responsible. That's one of the things that a senior manager at Lafarge would expect out of a site manager. And the third thing we have to get right is everything that happens after. It's the supply chain, and it's where the material goes, and making sure we're leading edge and responsible in the suppliers we use, the partners we use, and what happens to the product afterwards. And there's also a related topic, which is contractor management. There's contractors that often operate on these sites, and companies need to be responsible to treat them in the same way and to have the same safety standards and health standards as for other employees. There's lots more to say about the production piece of it, but I'm afraid we're not going to get to the rest of the section, but maybe later we can get to CO2, because there is some CO2 produced in the cement industry, and we take that topic very seriously as well. Thank you, Eric, very much. Thank you for the leadership of Lafarge, and I think there are two things that really came out here, and one is that, what we're experiencing, I think, is that businesses are starting to take leadership on some of these issues. There's about a year and a half ago, there was an announcement of a new coalition called the Consumer Goods Forum, which is 500 of the largest companies in the world that represent $13 trillion of assets. And they've all moved to commitments of no net deforestation, and it's equivalent to the kind of commitments that Lafarge have made. And when we think about this frontier and the natural infrastructure side, the ecosystem services, biodiversity, along with the water that we heard about from the commitment from TNC and ABC, biodiversity is a critical partner in that, a critical value that currently is not being valued. And if we can't get that right, we will also not solve this problem. I'd like to move from Lafarge, a very large company, to Sambason, and a very innovative small company that has been working here in Brazil. We've known them, I think, since you guys were founded, and appreciate the role they've been playing in the Amazon in terms of bringing value to natural products coming out of the Amazon, like acai. And so I'd like to turn it over to you and maybe give us a sense of some of what you see, the challenges. How does it work working with smallholders? Sure. Thank you very much. Hello. Thank you very much for inviting me and allowing me to be here. Yeah, we're at the other end of the spectrum, you could say, on the private side. Small company. Came to Brazil about 13 years ago and recognized that there was a fruit, for those of you who don't know it, called acai, who had just kind of become famous in the world, or at least in Brazil. Making it famous in the world was more of our job. I think there's a quote that I live by that goes something like this: live like you're going to die tomorrow, farm like you're going to live forever. It's something that is near and dear to the heart, and there's no doubt that if you look at sort of what's happening in the world and agriculture, there's lots of problems. There's certainly, hearing from the Ministeria, that there are tremendous challenges to face. However, I think we all know what's going to happen if we just
keep going on the path that we're on right now. It reminds me a little bit of the, sort of the dark side of capitalism, where shareholders, everybody wants their return, and everybody wants to drive top line growth for growth's sake, because they think that adds value. But growth for growth's sake is not necessarily a solution. What will happen if we continue on the path that we're on is our rainforests, for instance, will just continue to shrink. And this tremendous treasure chest and food basket that is here in Latin America will just continue to shrink. At the same time, we're creating all of these other opportunities, or I shouldn't say opportunities, all these other systems of agriculture in Brazil and in the rest of Latin America, where we're just pouring tons and tons of chemicals into the land, into our bodies, GMOs, Roundup particularly. This is something that, if we just continue to look away, it's just going to continue to get worse and worse and worse. So I think it's not one sector's responsibility. It's not the government's problem. It's not the consumer's problem. It's everyone's problem. So it really requires a team effort. I think in this particular case of the government, it's the government's job to sort of cultivate this growth in a heavy way, which leads back to sort of the incentives. So whether you're a small company or a big company, you're a public organization or anything like that, you pick a point on where you want to go, and then you incentivize your team to sort of get there. And in this case, the team is sort of the whole world. So how do we create systems for consumers to vote with their dollars, to make the decisions that they believe in? We haven't really, or we're just starting to create ways in the private sector to get people don't realize how much money they have or how much power they have with their purchases. And this is something that people can vote with their dollars and really, affect the sort of change in the sort of world that they want. In our special case, we created this company called Sambazon, which is, you could say it's a mix of Samba and Amazon, but it really is an acronym for Sustainable Management of the Brazilian Amazon, something that we came up with, I came up with many years ago, with the idea that there was this fruit in the Amazon that could be, that is being extracted in the wild. It's not a plantation or anything like that. And by doing a little bit of research and understanding it, I realized that it could prove the case for sustainable development in the Amazon. Well, what does that mean? It means that it could protect the forest by being a renewable resource that would regenerate every year. It's a palm tree, very abundant. Had the ability to be essentially the world's first mainstream eco-product. It's a non-timber forest product. It also had the ability to regenerate forests, deforested areas. It's a native species, so you plant it and all of a sudden it grows and then other trees start to show up. It can be a protector of native forest. And it can also, currently what was happening, it's the same tree as the heart of palm, the palmito comes from. And people who lived in the region were living off this palmito and selling this palmito and making something like equivalent of 50 cents per tree. And they would cut down the tree and the tree would die. So 50 cents one time. With the acai berry, with the fruit, they could, in today's dollar terms, they're receiving about $5 per tree, about 8 times as big, and it regenerates every year. So it's this example of a way that the poor farmer can feed his family, can also generate income, and can also protect the forest. And this sort of becomes the second piece of it, which is the most important, which I like to see on the back of Virgilio's computer. It says, "Fazendo a floresta valer mais em pé do que derrubada." It's make the forest more expensive, make the trees too expensive to cut down, and create a system for consumers to vote with their dollars, where they can say that they want a healthy forest, they want the biodiversity to stay, and they can purchase products in that sense. People these days, they're buying products not for what they're for, but more from companies of why the companies are doing what they do. If you think about like a Apple computer or something like that, people are not buying a computer, they're buying networking, they're buying connection, they're buying these things. And they're buying it because in the case of Apple, they want to be different, something like this. So in the case of Sambazon, people are buying a product because they know it's not only healthy for them, but it's healthy for the environment. And the last thing I want to finish with is the teamwork aspect. So it's not something that
businesses can do on their own. It's not something that NGOs can do on their own, although I'm sure they wish they could. And it's not something the government can do on their own. It's really a team effort. And in our specific example, we've worked as a private company, but we see ourselves as the representative, the sort of the sales and marketing wing, if you will, of this community in this forest system. So all of the products that we sell comes from this community. In this community, we reinvest, we build schools, we build hospitals, we do all kinds of things because this is, in our sense, our family. So it does get back to the commodities. In this case, we're a vertical commodity, and it's a small business, but it has certainly the ability to scale up. And my hope is that being a social entrepreneur, that we can make this profession exciting and sexy and make it something that, people graduating from college these days, this is what they want to do with their life, sort of like myself. And we look to certainly the partnerships that we've created with NGOs like the Nature's Conservancy, the World Wildlife Fund, FASI here in Brazil, Piabiru, to create teamwork so that we can manage both the forest as well as the marketplace and create a system where everybody can vote with their dollars and not only bring health and wellness to themselves but also to the environment. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ryan. And I like the idea of samba in the Amazon. I'm going to keep that. I think that's sexy and exciting. I think that's the brand right there. Yesterday we were on the main stage with a group that we work with called the Suruí. And we were fortunate enough to have worked with them over the last 5 years to produce the first carbon credits of any indigenous community in the world. And Natura was the buyer of that. And what's interesting about it is that is a revenue source, if you would, for their 50-year life plan. The Suruí have a 50-year life plan. Many of the indigenous communities of the Amazon and frankly around the world have these visions of sustainable development that I think are a little bit of what Ryan was talking about. But what's critical for that vision to happen is for revenues to flow into that vision. And so the work that Ryan is doing hopefully is going to be critical for the Suruí, as it is for many others. But it provides an opportunity for these traditional communities to continue their traditional role of stewarding our forests while at the same time having some income so that there's not the temptation to cut it down, to give it to illegal loggers. So that it's a very, very critical role, and Ryan, we're delighted you're with us. The last speaker on our panel, and it's great that we have Virgilio with us as a kind of a bookend. I've known Virgilio for a long time. I can't remember when it was that we first started getting together, but he's the CEO of Fundación Amazonas Sustentável. He's based in Manaus in the Amazon, in Amazonas, the state of Amazonas. He was the Secretary of the Environment for Amazonas when they, I think, put into place, along with Acre, maybe the most progressive sustainable development vision that was based in forests, in sustainable forests. And I'd like Virgilio to kind of reflect a little bit again on the changes he's seen through his career and where he is today in this if you would, the linkage between commodities and environmental services. How do we build that bridge? Boa tarde a todos. Vou seguir aqui os que me antecederam falando na língua nativa, né? O Carlos e a ministra Isabela falaram espanhol e português, então vamos seguir nesta. Michael, eu diria que talvez o grande desafio seja o que o Ryan levantou aqui, que é um mantra nosso: fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Quando a gente formulou esse slogan no governo, foi em 2003, isso era no Amazonas uma ruptura, porque o governo anterior distribuía motosserras como política de desenvolvimento. Era prática doar motosserras. E isso depois foi virando uma frase que pegou e ganhou muitos adeptos, e fico feliz de alguém na iniciativa privada estar usando isso como uma referência. Eu tinha pedido para colocar um slide para ilustrar um conceito. Not sure if the slide people are in English or in Portuguese, but if you could. É só para ilustrar o que eu acho talvez a principal justificativa de manter a floresta em pé
para o Brasil. Essa animação mostra a umidade que vem do Oceano Atlântico, passa pela floresta amazônica, tromba nos Andes e desce para o sul. Grosso modo, uma coisa muito complicada, traduzir em poucas palavras, é isso. Então, a produção de commodities, que é o tema do nosso painel, ela depende das commodities agrícolas, depende da chuva. E a chuva depende da floresta. Então, não é sustentável a produção de commodities no resto do Brasil se a gente não mantiver a floresta amazônica. Ou melhor, ela vai ficar mais cara, porque vão ocorrer períodos de seca e irregularidades pluviométricas que vão aumentar o risco e o custo. E a segunda implicação para a indústria como um todo, aí pode ser outras commodities, é a energia, que a boa parte da energia brasileira depende da hidroeletricidade, que também, por sua vez, depende da chuva, que alimenta os rios e assim por diante. Então, eu acredito que um dos principais desafios que nós temos, Michael, é fazer com que os serviços ambientais tenham valor. E sim, são 2 serviços ambientais que têm alguma perspectiva. Eu vejo a biodiversidade como muito pouco provável de dar uma valoração econômica, infelizmente, ainda que tenha valor, mas criar um fluxo financeiro. Mas eu acredito que o carbono possa vir a ter, quem sabe, se as negociações se animarem, está todo mundo muito desanimado, mas quem sabe, baixa um santo aí, a coisa reanima, quem sabe no Peru, no próximo ano, para chegar em Paris com um cenário positivo, mas eu acho que o carbono é algo que poderia ter um papel importante. Agora, só que o carbono tem uma equação muito perversa. O Brasil reduziu, e a ministra tem esses números todos na ponta da língua, mais ou menos 2 bilhões de toneladas, ou 2 gigatons. Mais do que os outros países ricos. Né? Sim, todos os países do mundo, mas mais do que os países ricos, que teriam mais obrigação de fazer isso. Só que quanto que o Brasil recebeu por isso? Na melhor das hipóteses, via Fundo Amazônia, 10%. Que é, a grosso modo, a $5, 200 mil, 10%, sem uma perspectiva dos outros 90% serem pagos por alguém. Então, isso é uma questão de equidade. Depois tem um segundo problema de equidade seríssimo. A maior parte dessa redução veio da parte pobre do Brasil, que é a Amazônia. E o sul do Brasil está levando como se diz em inglês, um free ride no assunto. Não está pagando essa conta. Então, quem está pagando a conta não somos nós aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Quem está pagando a conta desta redução é a Amazônia, que é a parte do país com os piores indicadores sociais. Então, tem 2 inequidades sérias que a gente precisaria lidar de uma maneira ou de outra. A questão, a outra abordagem, eu acho que dialoga com o que o Ryan disse sobre os produtos da floresta. Os produtos da floresta têm que ter mais valor. A gente fala em commodity, imediatamente pensa em soja, né? Mas o açaí também é uma commodity, a castanha da Amazônia é outra commodity, só que é uma commodityzinha, né? Precisa virar uma commodity zona. E aí nós fizemos, à época, estava no governo, algumas inovações que o Michael se referiu, e uma delas eu queria chamar a atenção, é a redução de impostos, que a gente fez política fiscal, redução de impostos para produtos florestais não madeireiros. Tivemos que aprovar no CONFAS, em Brasília, que é o órgão que cuida desse assunto. Então, é 0. O açaí paga 0, a castanha paga 0. Por quê? Porque é uma forma de internalizar as externalidades, que o Carlos falava. Então, eu acredito que nós precisamos, o grande desafio para sairmos dessa questão, a meu ver, Michael, são mecanismos inovadores. Nós precisamos dar o pulo de alguma outra solução. Nós também inventamos uma coisa também inovadora, agora mais recente, que foi a ideia de um barril verde, $1 por barril de petróleo produzido no Amazonas, investido na conservação. Se fizéssemos isso no mundo inteiro, ia dar um fundo de mais ou menos $30 bilhões por ano, que é mais ou menos o que se precisa para ser investido em florestas. Então, eu acredito que o nosso desafio, outra coisa que discutimos e não foi implementada, isso está no campo das ideias, é relacionar o saco de soja com o serviço ambiental da água, ou assim como a tarifa elétrica.
A gente, na verdade, essa eletricidade aqui devia estar pagando pela água que vem da Amazônia. Então, eu queria terminar com uma provocação. Eu acho que o grande desafio nosso é inovar em mecanismos financeiros que possam ser capazes de fazer com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada. Se nós não fizermos isso, a batalha não está ganha. Começamos a reduzir a taxa de desmatamento da Amazônia em 2003, mas agora ela está dando sinais de sobrevida e de, quem sabe, de uma retomada. Não vai ser a mesma, mas tem números, né? Eu acho que a vitória definitiva do desmatamento vai ser com a economia. Nós precisamos fazer a economia da floresta ser mais forte. E esse é um desafio que interessa a todos, né? Não apenas a quem mora na floresta. Thank you, Virgilio. So if we had just one more hour, I think we could solve this problem, because we have the natural thread here. What we need is public policy. So the minister put a price on carbon. Let's get regulatory frameworks, biodiversity compensation. Let's get the financial instruments, the innovative financial instruments. Let's get green bonds. Let's get taxes in place. Let's get the private sector driving this and implementing this. We could solve this problem with one more hour, but I'm afraid our organizers won't let us solve the problem, right? I would like to give, before we turn it back to the audience, I would like to give the minister another point of reflection. We're really delighted you're able to join us, and I know you've got a short time schedule here. So any kind of concluding thoughts about the opening comments? Bom, vamos lá, vou tentar sumarizar e fazer uma análise. Bom, primeiro, a discussão sobre os instrumentos econômicos e a questão de sustentabilidade tem exatos 21 anos. Tudo que foi dito aqui tem, no debate global, 21 anos. Tá? Então, a discussão sobre mover-se tem a ver com atitudes dos países, da sociedade, de fato, entenderem o timing em relação à urgência do presente, no que diz respeito desde mudança do clima até produção sustentável. Nesse período todo, a biodiversidade incrementa a perda, e, por outro lado, acentua-se a discussão sobre mudança do clima. E se rever a decisão das Nações Unidas de mexer com um PIB, um indicador econômico que vai além do PIB, incluindo as externalidades ambientais. Isso está tudo na mesa hoje. Então, o primeiro aspecto do ponto de vista do debate global não é a ausência de ideias, não é a ausência de sugestões, nem de casos práticos com experiências bem exitosas. É a ausência de vontade política de realmente fazer a diferença. O fato de termos banqueiros, parte da redução do desmatamento da Amazônia é graças à regulação de cortar o crédito de quem causa o desmatamento ilegal. Isso é uma decisão do Banco Central no Brasil. Como em outros países, há uma discussão desde do crédito mais barato para quem faz a sustentabilidade, para quem tem práticas mais sustentáveis, ou até juros maiores, em vez de você desonerar, você onera para quem é não sustentável. Então, essas práticas existem no mundo. Só que você tem que chegar e falar assim, quanto custa para uma sociedade adotar isso? E como é que no mundo globalizado eu trato isso de maneira mais igual entre as pessoas, entre as partes? Na hora que eu coloco 1 tonelada de soja lá fora, para competir no mercado internacional, a China dá um down pricing e gera uma externalidade negativa para quem, e você sabe disso, Virgílio, hoje a soja brasileira, menos de 1% vem da Amazônia. Há 20 anos atrás, 40% vinha da Amazônia. Então, a discussão, no meu entender, é ir à frente, é dar um passo à frente para fazer com que uma empresa como a dele, que reduz emissões voluntárias, tenha a competitividade dele assegurada, que ele já está investindo em tecnologia, desde a cadeia do dinheiro que ele toma emprestado até os mercados que ele vai influenciar. A China acabou de apresentar um estudo ano passado de quanto que a China vende para a Europa e quanto que está associado às emissões chinesas no que ela exporta para a Europa. 30%. E pergunta para os europeus, vocês querem pagar a conta? Então, a discussão é um pouco além. O desafio da complexidade da negociação política, ela é um pouco além do que só a gente querer discutir instrumentos econômicos. No mundo globalizado, cuja realidade é pós-globalização.
cujo debate é reduzir a ambição vis-à-vis a necessidade de ampliar a ambição política e econômica, reduzir as desigualdades e a disputa por equidade quando eu falo de um país feito a Índia, que quer colocar combustível fóssil para 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia para cozinhar. É ir num segundo chamado da floresta na Amazônia, como eu fui semana passada, e as pessoas não estão me pedindo mais floresta. As pessoas estão me pedindo médico, estão me pedindo água, estão me pedindo casa, estão me pedindo energia elétrica, estão me pedindo educação. E elas querem permanecer na floresta para que você possa ter o seu negócio de maneira sustentável e a gente possa discutir nesse país a aquisição de alimentos com preço mínimo numa política que o governo federal estabeleceu e que reconheceu com isso a mudança de patamar para explorar os produtos da cadeia da sociobiodiversidade. Mas isso não é suficiente. Então, o debate ele é um pouco além. As commodities com as comunidades, no meu entendimento, são um dos temas-chave de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. E vou encerrar contar uma breve história. Eu também eu fui ministro do presidente Lula. E no último ano de governo dele, eu fui ao Pará, numa comunidade, a 1h30 de helicóptero, de área degradada, e lá ele estava entregando os títulos de regularização fundiária. Esse, sim, talvez um dos maiores desafios que nós temos na Amazônia, para poder sermos mais competitivos e incluirmos as externalidades ambientais. E um caso que foi mostrado que é interessantíssimo. Apareceu uma senhora na frente, muito emocionada, e fez um depoimento público de uma área degradada que ela plantava óleo de palma, palmeira para ter óleo de palma, 8 anos depois do governo dele. E ela disse: o que mudou na minha vida? Mudou. Os meus filhos foram estudar, eu tive acesso à energia elétrica. Se alguém nunca aqui teve a experiência de ver uma pessoa acessar a energia elétrica pela primeira vez, o que é viver sem energia, sem geladeira em casa. Eu tive acesso à energia elétrica, eu troquei os dentes, ela tinha colocado dentadura. Ela mostrou que os filhos estavam empregados, os 4 filhos tinham feito faculdade. O mais novo era o dono da área, e no final ela virou para o presidente Lula e falou assim: vou lhe apresentar, eu troquei de marido também. Era um marido novo, que ela tinha renovado a vida dela inteira. Isso é a ambição das pessoas. Isso tem a ver, e ela terminou o discurso dela e falou assim: hoje eu entendo o que é sustentabilidade. Eu sou uma pessoa feliz. Então, se nós não dialogarmos com o bem-estar das pessoas, com a realidade das pessoas, para lidar da vulnerabilidade climática, e não é só da Amazônia, de quem está no sul desse país, ou quem está na Colômbia, quem está produzindo na Guiana, ou quem está produzindo na bacia do Congo, na África, todas essas pessoas estão querendo a inclusão ambiental. Todos, sem exceção. E a inclusão ambiental passa por todo mundo também ser feliz. Então, eu acho que a discussão política, ela deve ir além. A discussão de clima está se apequenando, vou dizer isso publicamente. Os países estão reduzindo as suas ambições, os países desenvolvidos, todo mundo reduzindo a ambição e todo mundo jogando para a plateia. Isso não é o mundo que eu procuro, como ministro do Meio Ambiente do Brasil, um mundo mais sustentável. Ou muda o discurso político, ou muda o engajamento do setor privado com a sociedade para pressionar, de fato, soluções em caráter permanente, ou nós vamos continuar essa eterna postpondo politicamente, que não leva a lugar nenhum. E o planeta está cansado disso, e o mundo está cansado disso. Então, chama a atenção para vocês que tudo que nós estamos fazendo aqui não é suficiente para fazer as pessoas mais felizes. Só posso dizer isso para vocês, de uma pessoa que está investindo 50 milhões de dólares na bacia do Congo. Eu estou tirando dinheiro do Brasil, colocando na África para poder erradicar a pobreza, monitorar o desmatamento e possibilitar exploração de produtos sustentáveis para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Como a gente está fazendo na bacia amazônica também. E se não fizer isso, se os países não compartilharem os seus aprendizados, independentemente dos interesses da geopolítica, nós jamais teremos uma geopolítica de desenvolvimento sustentável como o mundo demanda. Então, eu acho que vamos para o pragmatismo, vamos trabalhar com coisas concretas e fazer um mundo mais justo, que eu tenho certeza que as pessoas que estão sentadas aqui têm isso em comum. Todo mundo quer um mundo mais justo e um mundo mais feliz. E o resto, bebam caipirinha, que o Brasil agradece. Muito obrigado. Obrigado. I think the closing comment was caipirinhas para todos.
Yes, sustainability. I think there was a very interesting point that she was making there also, which is that we have historically put environment over here, and we have development and agriculture and all those things, and we're not going to get there. And this was something that Carlos was also mentioning, which is that it really weaves through it all. If we can't figure out these structures correctly, we're not going to get to a world, a sustainable world that we're all desiring. Thank you, panelists.